Agora sim! Estamos de volta! Todo mundo aqui de volta! Vamos, Fernanda Borba! Estamos ao vivo! Débora Marques, estamos ao vivo sim, voltamos. Vejam se a caneta melhorou, olha. Olha aqui a caneta agora, ó. Ó, vê se ficou bom, ó. Adri. Melhorou, né? Pronto! Estamos de volta! Agora sim, seja bem-vindo a mais um bloco, né? Mais um vídeo. É o primeiro vídeo de regência. Vamos estudar regência verbal. A partir de agora, você vai ter contato com aqueles verbos sem os quais você não pode ir para uma prova. Todo mundo de volta? Vaca da Babilônia, maravilhosa, tá muito grossa. Ó, vai, dá um tempo aí, ó. Bloqueia o Ayrton, bloqueia o Ayrton. Vamos, Fábio Francisco, Fernanda, todo mundo de volta. Isso, deu certo. Vamos lá, tá tranquilo, Fábio, tá tranquilo, vamos bem, tá? Então, vamos. Aqui, agora, nós vamos falar de regência verbal. Então, em regência verbal, o que se estuda? Eu preparei um material para você de regência verbal em que eu vou segmentar, você vai ver como esse material tá lindo. A gente vai começar com regência verbal, trabalhando com verbos. Eu dividi regência verbal em três grupos, três blocos. Primeiro a gente vai falar de verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Então, há verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Por exemplo, aliás, são muitos, né? Muita gente acha que só existem esses até. São muitos verbos assim. Você diz, por exemplo, o verbo aspirar. O aspirar, com o sentido de sorver, cheirar, é transitivo direto. Direto. Então, você fala, eu aspiro o ar puro. Já, com o sentido de almejar, desejar, é transitivo indireto. Eu aspiro ao cargo público. Então, esse é um caso em que o verbo, presta atenção para você entender a lógica, porque eu não vim te dar uma aula de decoreba só, regência tem que decorar. Mas existe uma lógica por trás dessas questões, e é essa lógica inicial que eu quero que você perceba. Então, haverá questões em que as bancas vão perguntar se a troca de um complemento por outro geraria mudança de sentido. Então, por exemplo, se eu digo eu aspiro o ar puro, se eu trocar por eu aspiro ao cargo público, se eu mudar a regência, eu vou mudar o sentido. Por quê? Porque agora eu estou usando o verbo aspirar com outro significado. Então, no primeiro caso, é o aspirar no sentido de sorver, no segundo caso, é o aspirar no sentido de desejar. Então, existem verbos que são assim, mudam de regência e automaticamente mudam de sentido. O grande problema é que a maioria, eu vejo, acha que é sempre assim. Então, veja, tem gente que acha que toda vez que mudar a regência muda de sentido, passa a ser um outro sentido, um outro verbo. Só que não. Existem verbos que, com o mesmo sentido, aceitam mais de uma construção, mais de uma regência. Por exemplo, o verbo deparar. O verbo deparar, que é um que aparece muito, por exemplo, nas provas do Sebrasp, é um verbo que, com o mesmo sentido, admite mais de uma construção. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, quer ver? Mesmo sentido. Ou seja, você muda a regência e não muda o sentido. Eu posso dizer assim, eu estava andando e deparei com meu amigo. Repare que o deparar aqui é transitivo indireto. Então, eu deparei com ele, tá? Mas eu posso dizer também, ó, você sabia que eu também posso dizer assim, ó, eu estava andando e deparei o meu amigo. Em vez de dizer deparei com o meu amigo, eu posso dizer eu deparei o meu amigo, ou só meu amigo, nem preciso do artigo. Então, veja, o sentido é o mesmo. Deparar aí tem o sentido de quê? De encontrar, encontrar de repente. E com dupla regência. Eu posso dizer deparar com e deparar, sem preposição. E aí, há muitas questões do CESP, por exemplo, assim, e aí o aluno fala, que estranho, eu posso tirar a preposição? Mas quem depara não depara com? Mas também pode deparar alguém, alguma coisa. E mais, o sentido é o mesmo. Seja bem-vindo a uma aula de regência que mostra que há verbos que mudam de sentido e mudam de regência. Há verbos que mudam de regência com o mesmo sentido. Vamos falar também de regência com o e lhe. O que é certo dizer?
eu lhe estimo ou eu o estimo. Então, vamos trabalhar só com questões de regência com pronomes pessoais, o uso do lhe, do o, que está ligado à regência do verbo. Então, para dizer, o que quer dizer? Eu muito lhe estimo. É lindo, mas está errado, porque quem estima, estima alguém, estima o menino, né? O verbo não pede preposição. Então, você vai treinar com questões de o e lhe e vai entender que o e lhe estão, o uso de o e de lhe, desses pronomes, o uso deles está atrelado à regência. Eu só sei se é o ou se é lhe pela regência do verbo. Vai treinar também com aquelas questões de regência com pronome relativo. Por exemplo, eu digo, este é o livro de cujo conteúdo preciso. Por que eu tenho que dizer de cujo conteúdo, Adri? Porque quem precisa, precisa de. Ou seja, o verbo pede preposição e a preposição vai ficar antes do pronome relativo. É o que a gente chama de regência com relativo. Então, eu dividi regência na nossa aula. Você vai ter 4 partes de regência, entenda essa lógica. É isso que eu quero que você entenda. Serão 4 partes. Primeira parte, verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Verbos que mudam de regência e não mudam de sentido. Regência com o e lhe, regência com pronome relativo. E aí a gente vai ter uma aula bem completa de regência. Regência é assunto que é fruto de convenção. Esse é o lado chato de regência, que é, Adri, por que é assim? Por que quem depara pode deparar com ou pode deparar alguém? Por quê? Por quê? Não há porquê. Isso é convenção. Regência é registro. Existem dicionários de regência que catalogam todas as ocorrências. Dicionários que são, assim, livro de cabeceira de professor de português. Quem não tem? Eu tenho um lá que está puído, mas eu não abro mão dele, do dicionário de regência do Celso Pedro Luft. Mas eu estou falando o nome dele, não é para você anotar, não, porque você é concurseiro, você tem que aprender regência não consultando dicionário. Eu é que tenho que saber de todos os registros que estão catalogados. Você não, você vai resolver questões. Porque você tem que saber aqueles verbos que você tem que levar debaixo do braço. E como é que você tem contato com eles? Olhando o dicionário? Não. É treinando com questões. Então, você vai pegar esse seu material de regência e vai torná-lo o seu caderno de regência. Toda vez. Então, esse aí vai ser o seu caderno de regência. Com ele, você já tem aí os verbos iniciais, os verbos sem os quais você não pode ir para uma prova. Já estão aí no seu material. A cada verbo novo que vier nas questões, a cada verbo que você encontrar e falar assim, poxa, a regência desse aqui eu não sabia, não deixe de anotar no seu caderno. Então, você vai melhorar esse caderno aí de acordo com as suas necessidades. Faça dele o caderno inicial de regência, porque aqui você vai ter o quê? Os verbos necessários, os verbos da base. Sem eles não dá para fazer prova. Depois deles, resolver questões. A cada questão que traga uma novidade, você vai atrelar aí um novo verbo a esse material. No final, você vai ver como a gente já vai estar com um material muito legal de regência. Regência é preparar material, é fazer material e treinar com questões. Tá bom? Então, confie em mim. Preparei o material da maneira mais didática possível, de um assunto que não é muito didático, porque é decoreba, mas eu vou do seu lado, tá bom? Resolvendo muitas questões. Então, vamos ao conceito de regência. Regência é a parte da gramática que estuda as relações de dependência dos termos na frase. Pode ser verbal ou nominal. Logo na sequência, a gente vai estudar a regência nominal, tá? Nominal não cai muito, o que cai mais é verbal. A gente vai começar por ela, pela verbal. Trataremos aqui da regência de verbos que exigem um estudo particular, ou seja, verbos que exigem um estudo particular, verbos sem os quais você não pode ir para uma prova. Então, vamos começar pela parte 1. Lembra que eu dividi o seu material aí em algumas partes e nós vamos começar pela parte 1. A parte 1 trata de verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Então, Adriana, o que significa isso? Vamos começar pelo verbo aspirar.
Então, eu já coloquei a teoria de uma maneira bem prática, com frases aí para você ir treinando, tá? Então, é bom que você já vai treinando. Então, ó, o aspirar, ele pode ter dois sentidos. Com o sentido de inspirar, sorver, é transitivo direto, ou seja, sem preposição. Com o sentido de almejar, desejar, é transitivo indireto e vem seguido da preposição a, tá? Vou colocar aqui preposição a. Quem aspira, aspira a. Então, é o que você vê aí nas frases, tá bom? Então, ó, naquela fazenda, aspirávamos, quem aspira, nesse sentido, aspira, o sentido aí é de inspirar, sorver, aspirávamos o ar. Isso aí, o ar puro do campo, o ar puro. Já na frase 2, aspiro, aí o aspirar tem o sentido de almejar, desejar, aspiro à felicidade, né? Quem aspira, aspira a. Então, por que com crase? Porque eu tenho encontro da preposição a, do verbo aspirar, quem aspira, aspira a, mais o a, artigo de felicidade. A preposição mais a, artigo, tá bom? É importante você colocar aí o seguinte, ó, presta atenção. Uma coisa que eu vejo muito em prova é não confunda a regência do aspirar com a regência do almejar, que é seu sinônimo. Presta atenção, anote aí. Não confunda o aspirar com o sentido de almejar, que é transitivo indireto, com o almejar. O almejar é transitivo direto, igual desejar. Eles são transitivos diretos. Então, eu já vi muito em prova isso, ó. Então, cuidado, a regência é diferente se eu disser almejo a felicidade. Quem almeja, almeja alguma coisa, entendeu? A felicidade, objeto direto, e o almejar aqui, transitivo direto. Então, cuidado. Muita gente em prova acaba se confundindo com a regência do aspirar e a do seu sinônimo, almejar. Almejar é VTD, aspirar é VTI. Aspirar quando tem sentido de almejar. Notou aí? Tá? Então, ao longo da aula, eu vou te dando esses toques aí, falando disso para você, tá bom? O único verbo que eu não coloquei aí, que eu vou querer completar, é o chamar. Então, quando a gente chegar ao final, eu vou colocar o chamar na sua lista, nessa primeira lista, tá? Ele já tem que vir aí no início da aula. Então, vem, ó, verbo visar. O verbo visar, veja, ele pode ter três sentidos. Ele pode ter o sentido de mirar, apontar. Mirar, apontar é o primeiro sentido. Eu vou colocando aqui código, tá? Ó, vou colocar código 1. Ele pode ter o sentido de pôr o visto, que é o código 2. E ele pode ter o sentido de desejar aspirar, que é o código 3, tá? Aí eu vou só codificar para a gente poder ver isso nas frases. Então, vem comigo, ó. O policial, ó, isso aqui é o código 1, tá? O policial visava. Nesse caso aí, visar tem o sentido de mirar, apontar, não é isso? Mirar o alvo. Então, visava o alvo, tá certo? Eu vou escrever aqui que eu tenho nervoso, não posso ver uma lacuna que eu quero preencher. Então, vai. O policial visava o alvo. Já na frase 4, veja o sentido do visar. Visar, aí tem o sentido, ó, o complemento dele é passaporte. Então, ele está com o sentido 2. Então, como é que vai ser? Quando ele tem esse sentido de pôr o visto, ele é transitivo direto, visou o passaporte. Visou o passaporte, tá? O passaporte. Depois vem as frases 5 e 6. Repare que as frases 5 e 6, nelas, o visar tem o mesmo sentido. Ele tem o sentido de desejar, aspirar. Tem o sentido de desejar, aspirar, ó, que é o terceiro sentido, tá? Terceiro sentido. Então, é o sentido de... Todo mundo comigo aí? Ó, visava o passaporte. Hein, gente? Galera que tá ao vivo. Na frase 4 não é ao passaporte, não, é o passaporte, porque ele está dando visto, né? Ele está pondo visto no passaporte. Não é visar. O visar que pede preposição é o visar no sentido de almejar, desejar. Não era o caso aí, entendeu? Por isso que não foi isso, não. É visou o passaporte.
Já na 5, aí sim, aquele candidato visava, aí tem o sentido de desejar, aspirar, visava a aprovação. Com crase. Por que com crase? Porque eu tenho encontro da preposição a, do verbo visar, mais o a de aprovação. Já na frase 6, eles só visam ao lucro. O verbo aí transitivo indireto. Eu fiz essa observação aqui porque eu retirei essa teoria da minha gramática. E na minha gramática eu já falo isso porque as gramáticas modernas têm que registrar isso. Mas isso você não vê em prova, entendeu? Em prova, as bancas elas são bem tradicionais, mas autores mais modernos já dizem que o visar no sentido de desejar, aspirar, pode vir sem preposição. Isso é uma gramática de uso já, que impôs isso. Ou seja, a regência é assunto que vai se modernizando, gente, porque o uso impõe algumas modificações. Então, eu tenho que registrar isso, mas você não vê isso nas provas, as bancas são bem tradicionais, tá? Adriana, se eu não vejo isso nas provas, então eu vou riscar. Não, porque daqui a um tempo, por exemplo, havia uma banca que era a ESAF, que ela não faz mais prova, ela está na geladeira. Mas ela fazia muita prova e ela colocava o visar no sentido de desejar, aspirar, sem preposição e estava certo. Então, daqui a um tempo pode começar a cair assim, sem ficar de olho. Por isso, não retire isso do meu material, não. Tá bom? Ó, entendeu o que eu falei? Entendeu? Então, hoje as bancas ainda são tradicionais, tá bom? São tradicionais, então vai ficar eles só visam ao lucro. Visar aí tem o sentido de desejar, aspirar, tá bom? Todo mundo comigo. Dria, e se vier um verbo na sequência? Ai, vou aproveitar para falar disso. Eu vou falar logo disso porque você vai ver muito isso nas questões. Houve uma pergunta aqui no chat, eu poderia não responder agora essa pergunta, porque é uma coisa que a gente vai ver já já, mas eu vou aproveitar e vou falar porque muita gente me pergunta isso e você vai ver muito nas questões. Então, coloque aí. Seria diferente se eu dissesse assim, ó. Deixa eu tentar formular uma frase aqui curta, que caiba aqui no meu slide. Eles visam, vou colocar uma frase curta parecida com essa. Eles visam conquistar a vaga. Adriana, e se o complemento fosse um verbo? Foi o que o aluno perguntou. O que acontece é o seguinte: quando o complemento é um verbo, quando o objeto indireto é oracional, isso vale para qualquer OI oracional. Veja, vou te mostrar a diferença. Se o OI não é oracional, a preposição é obrigatória. Eles visam a vaga, a conquista da vaga. Veja que aqui, ó, a preposição ela é obrigatória. Por quê? Porque o OI não é oracional. Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um termo, a gente chama isso de termo. Isso aqui é um substantivo. Quando o complemento, quando o OI é um substantivo, a preposição é obrigatória. Entendeu? Agora, quando o OI é oracional, a preposição é facultativa. Coloque aí no seu cantinho do material. Então, houve uma pergunta ótima aqui no chat que vai ser motivo aí de muitas questões. Não estranhe, por exemplo, eles visam a conquistar a vaga. Adriana, não teria que ser a conquistar, porque quem visa, visa a? Então, eu não teria que usar uma preposição, quem visa, visa a, porque o visar aí tem o sentido de almejar, desejar? Então, muita gente pergunta, só que como o OI é oracional, isso vale para qualquer OI oracional, objeto indireto oracional. A preposição é facultativa, entendeu? Isso, por exemplo, acontece muito com o verbo precisar, necessitar. Por exemplo, você diz assim, ó, o raciocínio é o mesmo, presta atenção, isso vale para qualquer verbo. Se eu digo assim, ó, isso aqui, ó, é igual a, coloque um outro exemplo que aqui não cabe para mim, mas para você cabe, ó. Se eu digo assim, ó, eles precisam, ó, eles precisam, necessitam, enfim, conquistar
a vaga. Repare que, ou você diz assim, eu necessito que você chegue cedo. Repare que eu não preciso colocar preposição quando é oracional. Ó, quando o OI é oracional. Quando o OI é oracional, ó, quem necessita, necessita de. O verbo é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. O verbo é transitivo indireto. Então, em tese, a gente esperaria a preposição, não é isso? Eu necessito de que você chegue cedo. Eles precisam de conquistar a vaga. Nossa, e quando é oração reduzida, então, a preposição nem é conveniente. Se você colocar, fica feio. Repare. Por quê? Porque é OI oracional. Quando o objeto indireto é oracional, a preposição é facultativa. Você não precisa dizer eu necessito de que você chegue cedo. Entendeu? Basta dizer eu necessito que você chegue cedo. Então, essa pergunta que o aluno fez, vou repetir. Se o OI não é oracional, se o objeto indireto não é oracional, a preposição é obrigatória. Se o objeto indireto é oracional, a preposição é facultativa. Em algumas construções, ela nem é usada, porque não soa nem bem. Então, apesar de o verbo ser transitivo e indireto. Então, ninguém chega e fala assim, eu preciso de que você chegue cedo. É estranho se você chegar para alguém, eu preciso de que você chegue. Mas quem precisa, precisa ter. Estaria errado? Não, mas não soa bem. Por quê? Porque a preposição não é obrigatória. Por que ela não é obrigatória? Porque o OI é oracional, de que você chegue cedo. Se fosse um OI não oracional, por exemplo, eu preciso de ajuda, a preposição seria obrigatória. Se eu retirar, eu preciso ajuda, não posso. Entendeu? Então, é isso aí. Anotou, né? Então, sigamos. Adri, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Você está estudando os verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Você está anotando tudo. Regência é anotar para depois treinar. Aqui nós temos o verbo assistir. Então, a gente está no primeiro bloco de verbos. Nós vamos até o verbo implicar. Até o verbo implicar, eu estou dividindo cada sentido, estou colocando códigos que é para você depois poder se achar nos exercícios. Ó. Então, eu tenho o primeiro sentido, que é o sentido de ver, presenciar. O assistir, com o sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto. O assistir, com o sentido de caber, competir, também é transitivo indireto e pede a preposição a, entendeu? Então, preposição a nos dois casos. O assistir, com o sentido de dar assistência, ele é transitivo direto, preferência. Anote tudo, galera do chat anotando, né? Com uma das mãos, escrevendo no chat. Com a outra mão, anotando, porque você vai sentir falta disso depois. Não adianta printar, porque você não sabe depois onde é que vai ficar isso. Preferencialmente transitivo direto. Olhe para mim. As gramáticas modernas colocam o assistir no sentido de dar assistência como direto ou indireto, mas em prova de concurso você vai vê-lo como direto. Esse indireto aí, vou repetir, indireto seria o caso, por exemplo, então vou repetir. Dar assistência é VTD. Algumas gramáticas já aceitam como VTI. Nas provas, você vai ver como VTD. Então, por exemplo, você diz assim, o médico assistia o enfermo. Você vai ver aí o exemplo. Ou seja, é VTD. Há autores que já aceitam como VTI. Porque isso é gramática moderna. Com o uso, eles vão aceitar. Com o tempo. Só que nas provas, você vai ver aí comigo. Nas provas, as bancas ainda são tradicionais, colocam como VTD. Nem o CESP e a FGV, que são bancas mais modernas, colocam como VTI. A ESAF colocava. A ESAF, de todas as bancas, era a mais moderna em regência. Por isso que tem que estar no seu material. Mas no seu material, você vai colocar que, preferencialmente, ele é VTD. É sem preposição, tá? No sentido de cuidar, dar assistência. Já o assistir, no sentido de morar, é intransitivo e vem com a preposição em. Ele vem seguido da preposição em. Tudo bem? Ele vem seguido da preposição em. Então, olhe para mim, olhe para mim. Você fala assim, eu assisto em. Aqui entre nós. Isso não é a sua língua do dia a dia.
Quem é que fala para o outro assim? Eu fico imaginando se o gatinho lá para a gatinha na balada. Oi, gatinha, onde você assiste? Agora me diga se ela vai olhar para ele, se ele fizer essa pergunta a ela. Não vai nem entender. Vai falar, onde você assiste o quê, meu filho? Não tô assistindo nada, não. Tô aqui dançando, não tá vendo? Entendeu? Mas o português do passado era assim, onde você assiste? Aí a pessoa respondia, eu assisto em, entendeu? Eu assisto em São Paulo. É assim. E o assistir, nesse caso, ele é intransitivo, ele não pede complemento, e vem seguido da preposição em, que é uma preposição que indica posicionamento, entendeu? Mas é um verbo em desuso. Agora, aqui entre nós, ele está em desuso no dia a dia, mas cabe essa em prova. Por isso você tem que saber, coisas que estão em desuso na vida caem em prova, entendeu? Sinto muito. Ninguém mais fala assim. Então, vem comigo, ó. Eu coloquei aqui, então, ó, esse aqui vai ser o terceiro sentido e esse aqui vai ser o quarto. Então, vamos aí às frases, vem, ó, frase 7. Frase 7. Eu assisto no Estratégia Ótima. Ó, assistir, então vamos lá, frase 7. Ó, frase 7 é o primeiro caso, é o primeiro uso, é o sentido de ver, presenciar, assistir ao programa de entrevistas, tá? Então, assistir ao. Já na frase 8, veja, assiste, esse é o sentido 2, é o sentido de caber, competir. Repare que a frase está na ordem inversa. Se você colocar na ordem direta, vai ficar o direito à greve assiste. Então, olhe para mim, essa frase está fora da ordem, consegue ver aí? Fora da ordem direta, porque na verdade é o direito à greve que assiste aos trabalhadores. Então, olhe para mim, ó, o direito à greve é sujeito, assiste, aqui tem o sentido de caber, competir, é como se eu dissesse cabe, compete, aos, e ó, quando ele tem o sentido de caber, competir, ele vem com a preposição a, igualzinho ao caber, competir. Então vai ficar assiste aos trabalhadores o direito à greve. Só coloque aí para mim que direito à greve é sujeito, a frase está fora da ordem direta, tá bom? Já na frase 9, veja o contexto, ele está falando do enfermo, né? Está falando do enfermo, então, o que ele diz aqui, ó? O que ele diz aqui? Quando ele diz assistiu, é o sentido de dar assistência. Dar assistência é o sentido 3. Vou colocar aqui o código 3 para você entender. É assistiu o enfermo. Assistiu o enfermo com dedicação, entendeu? Assistir aí tem o sentido de cuidar, dar assistência. E aí foi o que eu te disse, autores que já aceitam como transitivo indireto, mas eu não vejo isso nas provas, tá? Mas deixa aí no seu material. Quando seu filho for fazer concurso, de repente na prova dele já vai começar a cair. Mas vou repetir, na ESAF caía. A ESAF era muito moderna. E o assistir no sentido de morar. Ó, morar. Ó, o assistir no sentido de morar, ele é intransitivo. Onde é que você assiste? Assisto em Búzios. Se é para morar, vamos morar bem, né? Ó. Assista em Búzios. Legal você ver que o assistir aqui é intransitivo, ele é intransitivo, e em Búzios é o adjunto adverbial de lugar. Olha a construção dele sintática, ó. Em Búzios é adjunto adverbial de lugar. Aí quem assiste, assiste. Porque o assistir com o sentido de morar é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Eu assisto, eu moro. Em Búzios é o adjunto adverbial de lugar, que vem aí com a preposição em, que é uma preposição que indica posicionamento. Posicionamento em, tá bom? Então tá, Adri, tô anotando tudo, minha filha. Tô vendo que o chat está mais quietinho, porque tá todo mundo anotando. Eu fico preocupada quando vocês não anotam. Implicar. O verbo implicar é um verbo, eu tive que colocá-lo aí, porque ele é um verbo que cai muito em prova. E é uma confusão, né? Existem até... são muitas as questões com implicar por causa daquela construção, você vai ver que as pessoas falam assim, a sua atitude implicou em, né? É o que você mais escuta, implicou em. Então esse implicou em está errado, não implica em. Não existe implicar em. Existe implicar-se em, mas aí é outro sentido. Então,
retire isso do seu uso, da sua linguagem. Ah, isso implicou em... Não existe implicou em. Isso implicou alguma coisa. O implicar é VTD, esse implicar que você usa no dia a dia, ele é VTD. Eu coloquei aqui os usos do implicar. Repare que ele é um verbo que muda de regência e muda de sentido. Você está entendendo o que você está estudando, né? A gente está estudando verbos que mudam de sentido e mudam de regência. O implicar no sentido de acarretar é VTD, ou seja, ele está aqui na frase 11. Vamos a ele? Ele está aqui na frase 11. Olha a frase 11, ó. Entre renunciar ao princípio da autoridade ou ir contra um desejo do grupo, qualquer escolha implicava um desgaste. Não é implicava num, não existe o implicar em, entendeu? Então, certo seria dizer implicava um desgaste. Ó, ele é VTD e vem seguido de OD. Entendeu? Entendeu? Foi, Adriana, implica alguma coisa. Não é implicava em. Entendeu? Não era implicava em. Tá bom. Ó, aí vamos para o segundo sentido. O segundo sentido é o sentido de ter implicância, perturbar. Com o sentido de ter implicância, perturbar, ele é VTI, ó, TI vem com preposição e a preposição é com. Esse sentido ninguém erra, a gente usa no dia a dia, né? Quando era pequeno, todos implicavam com ele. Então, ó, com ele é o objeto indireto, ó. Esse é o objeto indireto, o implicar aqui é VTI, tá bom? É o implicar no sentido de ter implicância. E existe o pronominal. O verbo pronominal, ele tem o sentido de envolver-se, mas nesse caso, ele vai ser pronominal, ou seja, não é o implicar, é o implicar-se. É o implicar-se que pede preposição em. Então, veja, se for a sua forma pronominal, se ele vier sob forma pronominal, aí ele vai vir com preposição em, que é o caso. Então, ó, esse terceiro uso dele está aqui na frase 13. Ó, o diretor implicou-se em negócios escusos, entendeu? Então, isso aqui, ó, em negócios escusos, é o objeto indireto, entendeu? E aqui, repare, isso aqui é um verbo pronominal, implicou-se. Esse se, lembra que você já estudou comigo esse se? Ele é o PIV, parte integrante do verbo. Entendeu? É um verbo pronominal. Aqui ele tem o sentido de envolver-se. Aqui sim ele vem com a preposição em. Então, implicou-se em. E aí os gramáticos explicam que é por isso que as pessoas erram. As pessoas erram por um cruzamento sintático. Então, quando as pessoas falam, ah, a sua atitude implicou em demissão, na verdade o que houve aí foi um cruzamento de regência, porque a pessoa usou o implicou, mas confundiu com o implicou-se. Entendeu? Entendeu por que as pessoas erram? Tudo tem explicação. Então, pare com preconceito linguístico. Quando alguém errar, você fica assim, ah, ele fez aí um cruzamento de regência. Na verdade, ele está usando o implicar, mas ele pensou no implicou-se. Então, implicar-se em. Então, tem que explicar para ele que não é. Só vem com em se for pronominal. Implicou-se em. Entendeu? Tudo tem explicação, tá? É isso aí. Então, a frase 13 é implicou-se em negócios escusos, tá bom? Então, Dri, o que eu estou fazendo aqui, minha filha? Você está estudando os verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Eu quero que você arrume um espaço aí, porque eu não coloquei no seu material, mas vai fazer falta. Eu quero que você coloque o chamar. Coloque o chamar para a gente fechar essa primeira etapa da teoria e resolver questões. Lembra que eu estou dividindo a sua teoria em blocos para a gente resolver questão a cada bloco. Então, em regência, a gente vai fazer a mesma coisa. Para cada bloco, a gente fecha o bloco, fecha a teoria, resolve questões. A cada bloco. E no final, a gente vai misturar tudo. Nesse bloco, então, que a gente vai fechar aqui, eu quero fechar com o verbo chamar, que é um verbo que cai muito em prova. Ele está sempre na moda, ele cai muito. Existe o chamar no sentido de convocar, tipo, chamei você. Existe o chamar no sentido de invocar, chamei por você. Aí ele vai mudando o sentido e vai mudando a regência. E existe o chamar no sentido de apelidar, que é o chamar de, como é que você chama a Adriana? Eu chamo a Adriana de Dri.
É quando você apelida alguém. Então, eu quero que você coloque esses 3 sentidos aí no seu material. Você está fazendo o seu material de regência. Chamar VTD. Chamar VTD é chamei os meninos. Ó, chamei os meninos. Ele é VTD, entendeu? No sentido de quê? No sentido de convocar. Convocar os meninos. Aí os meninos é o OD, tá bom? Eu posso ter o chamar VTI com a preposição por, quando você diz assim, chamei por todos os santos, você às vezes não chama, você não fala, eu chamei todos os santos, isso nem pode, isso é pecado, você fala assim, eu chamei todos os santos, como assim chamou? Você vai fazer, você não pode, chamar é isso, chamar é, vem aqui, você não faz isso. Então, na verdade, você não chama os santos, você chama por eles, você chama por, você clama, você invoca, entendeu? Então, eu chamei por você, eu chamei por todos os santos, entendeu? E aí ele é um verbo que muda a regência e muda o sentido. Então, nesse caso, ele tem o sentido de invocar. Então, é outro sentido. Tá vendo como ele é um verbo que muda a regência e muda o sentido? Estou batendo nessa tecla, que é para você entender que esse bloco é assim. São verbos que vão mudando de regência, mudando de sentido. E aí, existe o chamar no sentido de apelidar. Então, esse é o mais difícil, é o que cai mais em prova. No sentido de apelidar, ele pode ser VTD ou VTI. E vem seguido de predicativo escreva isso aí, vem seguido de predicativo do objeto. E esse predicativo do objeto, anote tudo, tem preposição facultativa. Esse predicativo do objeto tem preposição facultativa. Esse predicativo, Adriana, como assim? Ele pode ser VTD ou VTI. Então, por exemplo, você vai chamar o José. Ele aí, ele tem sentido de apelidar. Você vai chamar o José. Você pode dizer, chamei o José. Você pode dizer, chamei ao José. Você entendeu? Então, você pode dizer, chamei o José. Ele pode ser VTD, ou seja, chamei-o. Ou chamei ao José, chamei-lhe. Entendeu? O chamar no sentido de apelidar, qualificar, eu tenho um mantra para ele. Vale tudo. Ele aceita tudo. Com preposição, sem preposição, então vale tudo. Vou repetir, chamar no sentido de apelidar vale tudo, vai estar tudo sempre certo. Notícia boa. Se a banca vem numa prova com chamar no sentido de apelidar e ela pergunta se a construção está certa, você vai pensar, vale tudo. Chamar no sentido de apelidar, qualificar, vale tudo, aceita todas. Todas. Então, chamei o José. Chamei o José. Dri, cadê? E o predicativo? Dri, onde é que entra? Entra depois, O predicativo, tá vendo agora? Eu vou colocar o predicativo. O predicativo, ele pode vir com ou sem preposição. Então, você pode dizer, chamei o José, Zé, chamei o José de Zé. Você pode dizer, chamei ao José, Zé. Você pode dizer, chamei ao José de Zé. Isso é demais. Adriana, não estou entendendo a tua empolgação. Eu estou falando o seguinte, você pode dizer até isso, chamei ao José de Zé. Isso é demais. Numa questão da FGV em que a banca pedia erro de construção, entre as frases a banca colocou essa, chamei ao José, era uma frase desse tipo, não era o José, mas era desse tipo. Chamei ao José de Zé. Aí todo mundo colocou que isso estava errado. Por quê? O outro lá disse, tá errado, porque quem chama alguém de alguma coisa. O outro lá, tá? Ele ainda tá nesse negócio de quem chama alguém de alguma coisa. Não, você não. Você vai olhar para a frase e vai dizer, peraí, não é esse negócio de quem chama alguém de alguma coisa, não tem isso. Quem chama, no sentido de apelidar, pode chamar alguém ou a alguém. Pode aceitar com preposição ou sem preposição. E o predicativo
o predicativo, ele tem preposição facultativa. Então, vale tudo, por isso o mantra. O mantra é chamar no sentido de apelidar, vale tudo. Tudo estará certo. Tudo estará certo. Então, numa construção como essa, chamei ao José de Zé, tá tudo lindo. Mas, Adri, não são dois objetos indiretos, não, minha filha. Não, já acabei de te falar. Ele pode vir com objeto direto, ele pode vir com indireto. E o predicativo tem preposição obrigatória. Então, qual é o problema de eu dizer chamei ao José de Zé? Nesse caso aí não são dois objetos indiretos, é um objeto indireto e um predicativo preposicionado. Entendeu? Entendeu? Por isso que eu quero que você vá formando o seu caderno. Dri, ferrou, eu tô com medo de não decorar isso. Você vai porque você está fazendo o seu caderno e vai resolver questões. O mais importante é você ir construindo aí esse caderno entendendo. Porque aí depois você vai só, como a gente fez em concordância, você vai só depois buscar as anotações e treinar, entendeu? Tá tudo aí, tá bom? Pegou o vale tudo? Entendeu? Tá bom. O outro lá tá aí, né? Não é você não, tá? Outro lá. É o outro lá, você não é mais o outro lá, tá? É que existe um outro lá que não é você. O outro lá não tinha que estar aqui, né? Aqui entre nós. Ou então você muda esse nome e coloca o outro cá, porque eu não quero me sentir culpada, tá? Dri, na 4, se fosse visava blá, 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 passaporte, seria ao. Peraí. Se fosse visava passaporte, seria ao. Deixe-me ver. Não, porque visar aqui é o sentido de dar visto. De dar visto, não é desejar o passaporte, sabe? Desejar o passaporte, não. Não é o sentido de desejar o passaporte. Dri, o predicativo é sempre preposicionado. O predicativo não é que ele seja, ele pode. Ele pode, a preposição dele é facultativa. Isso que você tem que entender. Ele não é sempre preposicionado, mas ele pode vir preposicionado. Entendeu? Tá bom? É, tá? Foi. Fechamos? É, gente. Pô, todo mundo anotou tudo, tá? Não mais iludido. Tudo bem? Então, ó, vem comigo. Vamos para o último verbo? Não, já fizemos, né? O último verbo. Coloquei o chamar, fechamos. Tá preparado? Então, antes da gente fechar, esse primeiro bloco, lembra que regência eu dividi em 4 blocos. Antes da gente fechar, vamos treinar um pouquinho? Ó, quem disse que eu não trouxe banca e bade? Eu quero saber a pessoa que disse que eu não trago todas as bancas. Gente, olha aí. IBAD. Alguém tinha me pedido IBAD? Reclama não, viu? Tá aí, ó. Então, vamos embora. Ó, questão 1, você vai ver que é tudo igual. Muda a banca, mas o assunto é o mesmo. Do mesmo modo que é mal educado, blá, blá, blá. Aí a banca diz aqui, ó, a IDECAN que vocês querem, tá bom. Pode ser que haja IDECAN nesse material, não sei. Tá bom. É que IBAD também vai fazer prova agora, o TJ do Rio Grande do Sul. Do mesmo modo que é mal educado sentar-se à mesa com um chapéu na cabeça, assistir a uma aula usando um boné também o é. No período destacado, está correto o uso da preposição a após o verbo assistir. Tá bom, a banca está dizendo que está lindo essa preposição a após o verbo assistir. Aí ela diz o seguinte, uma vez que esse verbo, no sentido de ver presenciar, é transitivo e indireto. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela em que há erro quanto à regência verbal. Então, a banca quer o erro. Está falando do verbo assistir. Letra A. Atualmente, o patrão assiste em Paris. Tá certo isso? Esse é o verbo assistir intransitivo e vem seguido da preposição em, indicando lugar. Isso aqui é o adjunto adverbial de lugar. A banca está querendo o erro. Tá errado isso? Não, tá certo. Tá certo, não é a letra A. Letra B. Esteve no cinema e assistiu um filme incrível. Quem assiste, no sentido de ver presenciar, assiste a. A banca queria o erro, faltou a preposição. Assistiu a um filme incrível. Resposta, letra B. Achamos o erro, né? Letra C. A mãe assistiu o filho em suas necessidades. O assistir aqui tem o sentido de cuidar. Ó, esse aqui tinha o sentido de ver, esse aqui tinha o sentido de morar.
tá bom? Então, assistir ali tem o sentido de cuidar, dar assistência, transitivo direto, essa é a melhor construção mesmo, tá certo? Assistir o incrédulo ao acidente, o assistir aqui tem o sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto, tá lindo. Da mesma forma, a letra E, ó, assistir a um excelente show, ele tem o sentido de ver, tá tudo lindo. A banca queria o erro, resposta letra B. Vamos de Banco do Brasil, questão 2. Questão 2, a banca diz: de acordo com as regras de regência verbal estabelecidas pela norma padrão, o elemento destacado está adequadamente empregado em. Então, a banca quer a única que esteja certa. Letra A, os inadimplentes infringem aos regulamentos, está certo isso? Não, infringem os regulamentos, erro na letra A. Na letra B, você vai achar a única que esteja correta. Na letra B, os comerciantes elogiaram aos bancos. Quem elogia, elogia o menino. Elogia o menino. Elogiaram os bancos. Erro na letra B. Na letra C, vários blá blá blá, cobiçam aos, tá certo isso? Quem cobiça, cobiça o menino. Ó, com esses verbos do dia a dia, use menino. Adriana, por que com o verbo aspirar não dá? Porque menino eu uso para verbos do dia a dia. Então, assim, elogiou o menino, cobiça o menino. Use menino. Com verbos mais difíceis, aí não há jeito, menino, não resolve não. Mas com verbos corriqueiros, use menino para ver se pede ou não preposição. Continue usando aquele macete que eu te ensinei, não largue não. Porque aquele macete, ele é útil para verbos corriqueiros do dia a dia. Infringe o menino, elogia o menino, cobiça o menino, tudo sem preposição. Vai na letra D, ó, grandes empresas aspiram, o aspirar aqui tem o sentido de desejar, almejar. A banca quer a correta, isso é um objeto indireto, tá lindo, resposta letra D. E na letra E, quem ludibria, ludibria o menino. Então, o certo seria dizer, ludibriam os meninos, tá bom? Os meninos. Então, os meninos não, os princípios. Eu já estou lendo menino em tudo. Ludibriam os princípios. Resposta à letra D. Então, em todos os casos aí, repare que o verbo era transitivo direto, você viu? Em todos os casos. Todos eles, ó, quem ludibria, ludibria alguma coisa, todos eles, tá? Houve uma dúvida aí no chat de recaída, cuidado com as recaídas. Mas eu vou aqui reproduzir, que é para que você não tenha essa recaída também. Adriana, cobiçar não seria igual a almejar? Então, vamos lá. Essa pergunta, eu sei a dúvida que o aluno teve quando fez essa pergunta. Ele olhou para a frase e ele falou assim, Adriana, cobiçar não é almejar? Pode ser, mas o que isso tem a ver? Adriana, cobiçar não é almejar? Tá, o que tem? Você está trocando, olha, presta atenção. O que ele pensou quando ele perguntou isso? Ele falou, mas então não teria que ver com preposição? Se cobiçar é igual a almejar? Porque, ué, por quê? Primeiro, o almejar não pede preposição. Quem almeja, almeja alguma coisa. Na verdade, você está cruzando regências. Quando a pessoa erra, ela erra porque cruza regências. Ele olhou para o cobiçar. O cobiçar é VTD. Quem cobiça, cobiça o menino. Mas aí ele pensou no almejar, e que não tem nada a ver com essa história, mas o aspirar tem com o sentido de almejar. O aspirar com o sentido de almejar é que pede preposição. Mas você entendeu o que ele fez? É muito comum isso. Então, é um erro usual. Por isso que eu parei a aula para ajudá-lo, para que você também não cometa esse erro. Que é assim, olhar para um verbo e pensar em outro. Não pode olhar para um verbo e pensar em outro. Você tem que pensar nele. Entendeu? Não confunda a regência do verbo com a regência do sinônimo dele. Que não era nem o caso, porque almejar nem VTD pode ser. Nem VTI pode ser, ele é VTD, quem almeja, almeja alguma coisa. Então, não tem nada a ver, o cobiçar é VTD. Ah, mas ele não tem o sinônimo de almejar? E daí? Cada um com a sua regência. Não confunda, repito, a regência do verbo com a regência do seu sinônimo. Tá comigo? Ó, vou fechar o vídeo nessa questão 3. A gente vai fechar com essa questão 3, porque aí eu vou dar um breve intervalo, a gente vai voltar depois para trabalhar com verbos que mudam de regência e mantêm o sentido. A gente está ainda com verbos que
mudam de regência e mudam de sentido. E aí nós vamos fechar com a questão 3. Aqueles verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Essa aí foi TJ escrevente. A banca trazia construções e pedia aquelas em que a regência estivesse correta. Então, vamos a cada uma delas aí. Muitos dos que assistiram, quem assiste, assiste no sentido de ver presenciar, assiste ao. Então, tá errado isso daí. Assistiram ao simpósio sobre reciclagem. Na frase 2, muitos catadores antipatizam com os projetos. Daqui a pouquinho você vai ver os verbos antipatizar e simpatizar. Eles são assim, transitivos indiretos, e vem com a preposição com. Ou seja, é erro dizer eu me antipatizo. Vou repetir, eles não são pronominais. Não é pronominal. É isso que as bancas gostam de cobrar. Ou seja, muita gente errou essa questão dizendo que estava errada a 2, dizendo assim, a 2 está errada, tá faltando o C. Ó, vou até colocar aqui para você depois entender o erro. Ó, muitos catadores se antipatizam. Não, tá errado, não pode ter o C. Não tem esse negócio de eu me simpatizo, né? Eu me simpatizo tanto com ele. Não! Quem antipatiza, antipatiza com, não se antipatiza e nem se simpatiza. Então, era isso que a banca estava trabalhando, por isso está certa, entendeu? A primeira está errada, a segunda está certa. Vamos ver a terceira. A comunidade visa. Quem visa, visa a. No sentido de almejar, ele tem o sentido de almejar. Aqui sim, ó. Aqui é o visar no sentido de almejar. Quando o visar tem o sentido de almejar, é VTI, entendeu? É VTI, tá? Por isso, faltou a preposição. E depois ele diz, alguns moradores aspiram. O aspirar aqui tem o sentido de almejar, desejar, aspiram a. Tem o sentido de almejar também, ó, almejar também, falta a preposição a, tá? Falta a preposição a, tá bom? Entendeu? Então, a banca queria aquela correta, só há uma correta. Só há uma correta. Resposta, letra B de bola, tá bom? O aluno pergunta ali, Adriana, estaria certo dizer, na 13, o diretor se implicou em negócios escusos? Você só mudou a posição do pronome, né? Poderia. Deixa eu ver o que você fez. Na 13, o diretor se implicou. Pode, colocação pronominal, pode. Você pode fazer próclise ou ênclise. Nada proíbe, tá? Pode ser próclise ou ênclise. Deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando. Eu estou aqui de olho em vocês, ó. A 3, alguém perguntou se na 3 aspiram a. E isso, certo, seria dizer aspiram a, porque é o sentido de almejar, desejar. Estava errada a... Desculpe, a frase 4, estava errada. A banca queria certa, resposta, letra B. Tá bom? Então, são 10 minutos de intervalo, você vai lá, volte comigo, porque aí nós vamos falar de verbos que mudam de regência com o mesmo sentido, resolver questões. Depois vamos com regência com pronome pessoal e regência com pronome relativo, tá bom? Então vamos lá, 10 minutos de intervalo, daqui a pouco eu volto, hein? Até já.